Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Boxcast. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. João Evangelista, que honra. E hoje, é claro, a gente vai fazer aqui um episódio bem diferente, porque eu vou estar com o Felipe aqui sendo o meu segundo host, né? Coloquei o meu host principal ali, que é o Alan, segundo. Não vai ficar com ciúmes não, viu? É só hoje. Não, eu sou o terceiro aqui. Exatamente, E a gente vai estar batendo um papo aqui, né, sobre empreendedorismo, sobre visão, sobre momentos, né, de superação. O Dr. João Evangelista é uma referência hoje, né, não só como médico, mas como alguém que trouxe aqui uma verdadeira revolução no nosso mercado, né? Eu vou entender um pouquinho mais sobre a sua atuação, como é que você fez para hoje ser uma referência e, né, o que eu mais hoje estou curioso é como passaram-se, né, esses 10 anos, como é que foi a gestão dessa crise, né, que não foi apenas no sentido financeiro, um baque financeiro, mas também envolveu a questão emocional, o nome. E hoje nós estamos aqui, né, para celebrar, né, na verdade, esse novo momento, né, do João Evangelista Business Center e, por que não dizer, do João Evangelista, pessoa física também, afinal, foi o seu nome, né, como você falou ali. E eu achei muito interessante quando ele falou que foi o motivo dele ter ali, né, ter tido tanto interesse por conta que também estava o nome dele atrelado. Então, estou muito feliz, né? Para mim vai ser realmente aqui uma mentoria, né, gratuita aqui, né? E a gente vai bater esse super papo. Para começar a conversa, eu quero também que o Felipe, né, lhe dê as boas-vindas, afinal, foi através dele, né, que a gente fez aí essa conexão. Então, Felipe, se apresenta, dá as boas-vindas também e fala aí como é que vai ser esse momento hoje aqui. É isso daí. Primeiramente, agradecer pelo convite de vocês. É muito bacana esse projeto. Sim. Que vocês estão trazendo aqui para Sobral e principalmente aqui para o empreendimento, para o JBC, é de uma grandiosidade enorme, porque quando a gente trocou a ideia pela primeira vez, que o Alan veio falar comigo, buscando sala para alugar, eu falei para ele, cara, a nossa ideia aqui no JBC, que é a maior torre comercial da região norte do estado, Sim. é trazer gente boa para cá e fazer conexões. Sim. Com os empreendedores, com os empresários. E aí, depois me apresentou o Luiz e os dois compraram a ideia. Sim. E tanto que estamos aqui hoje, que já é fruto daquela semente que a gente plantou no começo do ano e está acontecendo. E ter essa experiência, trocar ideia aqui com o Dr. João, que é uma enciclopédia. O Dr. João é muita história, muito conteúdo, muito aprendizado. Sou muito grato pela oportunidade que o Dr. João me deu aqui de estar encarando aqui esse desafio. E hoje estamos aqui. Como você falou, né? Tá consolidado. Hoje está funcionando aqui o empreendimento. Sim. Sábado agora, dia 1º, vai fazer um ano. Que legal. Que inauguramos com muito esforço, com muito sacrifício, mas estamos aqui hoje, colhendo aqui os frutos, né? Fantástico. Alan, por favor, se apresenta, também dá as boas-vindas e aí a gente abre oficialmente aí para as perguntas, né, com o Dr. João Evangelista. Isso aí. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais um episódio da Boxcast. Eu sou o CEO da Box, né? Um dos idealizadores aqui do local, juntamente com o Luiz e com todo o quadro societário da Box, né? A gente idealizou esse momento aqui, essa oportunidade de estar conversando com empreendedores aqui da região, né? Trazendo também gente de fora e tal, expandindo, inclusive, fora do estado para episódios rolando no Brasil afora. E hoje a gente está aqui com o João Evangelista, que montou esse prédio aqui, né? Idealizou esse local e hoje, depois de vários anos, né, já está completando um ano de funcionamento mesmo efetivo. Eu queria que o senhor se apresentasse e dissesse como é que você enxerga esse local aqui para os próximos anos. Muito obrigado pela oportunidade. E eu quero... Outro dia eu estava pensando que quando chegar um momento oportuno, eu pensava em falar com um dos radialistas de Sobral para fazer uma entrevista. E a primeira coisa que eu queria dizer, eu pensava lá na rádio, era que eu aceito qualquer pergunta, por mais bem-intencionada ou mal-intencionada, eu estou liberto com toda a expertise que eu tenho, não só como pessoa, mas também como alguém que se propôs
a patrocinar inicialmente esse empreendimento para responder perguntas. A respeito desse empreendimento, não tem nenhuma pergunta para mim que seja indiscreta. Que legal. Colocando isto, aqui estou para atender ao convite dos jovens empresários que estão nessa empreitada e dando a eles a mensagem, levando a mensagem de que eu desejo a todos sucesso, porque o sucesso de uma pessoa nunca é só um sucesso individual. Verdade. Todo mundo se beneficia do sucesso dos outros. É aquela história, a árvore não dá sombra para si, dá sombra para os outros. À medida que vocês estão aqui, vocês estão movimentando muitas pessoas e o trabalho é a coisa que para mim, o trabalho é ludo, é terapia. A minha mulher, às vezes, diz, certa vez, não faz tempo, ela disse, meu filho, a nossa caçula já tem filho na universidade, você ainda trabalha? Eu disse, eu não trabalho, eu me divirto, porque eu acho ótimo trabalhar. Sim. E então, em relação ao empreendimento, eu não sei se vocês que têm expertise sobre divulgação, se vocês querem a história a partir da aquisição do terreno para cá, ou teria um recuo no tempo, em que eu poderia falar mais da minha experiência como investidor. Porque eu fui para um programa aqui e a pessoa que dirigiu o programa disse assim, como é que o médico se mete com construção, né? Não é muito... Normalmente, o médico empresário, ele se louva em fazer hospitais, né? Mas foi uma coisa que aconteceu. Eu comprei um terreno para fazer minha casa, por uma quantia de 55 mil, me lembro como se fosse hoje. Hoje lá um lava-jato. E paguei o terreno e fui me preparar, juntar dinheiro para construir uma casa. E aí o Banco do Brasil lançou na cidade uma proposta para adquirir um terreno. E eu que não tinha tanto interesse de vender o terreno, porque era o meu primeiro imóvel em Sobral, fazer minha casa, já tinha minhas filhas. Aí, depois eu desligo esse danado que está atrapalhando aí. E aí eu fiz a carta oferecendo o terreno ao banco e botei por uma quantia astronômica. Exatamente. E aí, por que motivo eu não sei, o fato é que a minha proposta foi escolhida pela direção do banco lá em Brasília para... E então, isso foi em 76, em 77 eu fui fazer residência no Rio de Janeiro e o meu contador, Romino Rocha, fez a minha declaração de imposto de renda e mandou para mim um bilhete. Doutor João, a sua variação patrimonial com a aquisição de um lote de terra foi maior do que tudo que você ganhou dos plantões da Santa Casa e nos consultórios. Né? Aí, né? Aí eu abriu assim uma oportunidade, eu fiquei... Se tornou investidor à força. Foi assim ocasional. Outra, né? E depois expandiu a consciência. Eu, juntamente com o padre Zé Linhares e um irmão dele que já faleceu, o Vilmar, a gente comprou um terreno aqui dentro de Sobral, o loteamento Parque Alvorada, que a gente fez, e vendendo 4% dos lotes, a gente tirou todo o investimento. Que é onde é o Junco, né? Hoje é loteamento, parece que é de Mundo Monte Coelho, mas lá, originariamente, é loteamento Parque Alvorada. E então, daí eu fui comprando, entrando no negócio de imóvel, fui me dando bem, gostando, e até que um dia eu adquiri esse terreno, que era da Coels, e fui convidado por um rapaz aqui de Sobral, o Valcleito Viana, para conhecer um pessoal em Fortaleza. E nós fomos, e a conversa que eu estive com o principal, digamos, executivo da firma me convenceu. E aí nós fizemos o acordo, e eles venderam demais no começo, e venderam caro, eles pegaram muito dinheiro aqui. O dinheiro que eles pegaram teria dado para fazer a obra.
mas houve muito desvio, houve pessoas que estavam trabalhando aqui. E até deixar bem claro que o Dr. João, ele é apenas o permutante Sim, do claro. terreno. O que é permutar? Ele tinha um terreno e ele trocou por unidades. Sim, sim. Então, porque muita gente acha que o empreendimento é do Dr. João porque leva o nome dele. Sim. Mas, na verdade, não. Na verdade, o Dr. João era apenas o permutante. Sim. Tinha um terreno e trocou por unidades e comprou mais algumas unidades para poder ajudar e colocar dinheiro para o empreendimento dar continuidade. Doutor, Unidades de quê? De Salas e lojas. São, lojas são 97 lojas no shopping 94. e 200 salas comerciais. Aí ele permuta o terreno. Então, o terreno, ele pegou o terreno e trocou em 14% das unidades. Então, 14% dessas quase 300 unidades, o Dr. João adquiriu trocando pelo terreno. Entendi. E depois eu adquiri muitas salas, sem ser por querer ganhar dinheiro na compra daquela sala, para que o empreendimento não atrofiasse no seu desenvolvimento. Mas acabou parando mesmo, e foi uma coisa muito difícil, porque eles deixaram, como eu já lhe disse, 22 causas trabalhistas, né, rolando, deixaram 3 milhões de impostos federais e impostos municipais. E essa luta tem sido grande, mas encontrei um parceiro que faz parte da luta e que ele foi de muita importância aqui no nosso ressurgimento desse empreendimento. doutor, tem uma máxima que diz assim, que até quem me faz mal acaba fazendo bem, né? Quando Deus decreta, até o diabo obedece, né? E eu estou realmente me sentindo muito orgulhoso, né, de estar aqui nesse lugar que só existe hoje por conta de muito esforço, né, de honra, né, de alguém que teve o nome ali de alguma forma exposto, né, por pessoas que foram ali irresponsáveis, né, como você falou lá embaixo. Olha, eu vou falar esse termo aqui para não ser... Aí eu brinquei com ele, você vai falar para a gente não precisar colocar o pi no vídeo, né? Mas eu quero que você diga qual é a sensação hoje, tá? De estar com esse imóvel trazendo tantas coisas boas, né? Eu me sinto realmente muito, muito bem, não só pelo time que compõe ali, desde o Felipe, que está ali fazendo esse trabalho técnico, né? Mostrando a gente todas as possibilidades, desde as pessoas que estão ali atendendo também. Então, culturalmente, a gente percebe, né, que as pessoas elas estão muito entusiasmadas, né? Eu quero que você me diga qual é a sensação, né? Você realmente passou por um momento delicado, mas o que você tem a dizer hoje, como é que está o seu coração? A primeira coisa que você falou aqui, eu entendi na hora o que você quis dizer. Você quis dizer o seguinte, olha, não existe nenhum tipo de limitação, eu não me sinto nem um pouco intimidado com qualquer pergunta, porque eu passei por um momento delicado, mas hoje eu estou aqui, né, resolvendo, e o que não foi resolvido está sendo resolvido, né? Eu quero que você me diga qual é a sensação, porque existem pessoas que fraquejam por muito menos, existem pessoas que guardam mágoas, e eu quero que você me diga qual é essa sensação hoje. A mágoa é uma brasa no coração das pessoas, né? Então, a pessoa que alimenta o ressentimento, aquela pessoa, da causa do ressentimento, está dormindo e você está com insônia, né? Verdade. Mas eu quero dizer a vocês e aos que nos veem e nos ouvem, é que a sensação que eu tenho, ela é focada na minha família. Eu tenho 4 filhas, 10 netos, 2 netas e a minha esposa, Célia. E então, as meninas, nós temos uma origem de pessoas muito comprometidas com a seriedade. O meu sogro, que é o pai da Célia, passou esse sentimento para a filha, e a filha, e meu pai também era uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. Não conhecia um coração que superasse o do meu pai. Então, a gente se considera pessoas do bem, né? E então eu queria, a satisfação maior é com a minha família, porque para a minha família sabe, e eu já tenho 80 anos, como eu lhes disse, resta não sei quanto,
que Deus não se apresse em me convidar. Amém. E então eu quero deixar um legado, que eu trabalhei para ser uma pessoa do bem, uma pessoa justa. E também aquelas pessoas, porque alguns dos empreendedores aqui, eu sei quem são, não vou citar nome, diziam que eu tinha um conluio com o rapaz que me deu um grande prejuízo. E certa vez houve uma ocasião que estava o grupo de pessoas que eles estavam fazendo um movimento que era legítimo. Eles tinham botado o dinheiro dele, tinham botado a confiança aqui, é obra parada, né? Sim. E tem uma frase que diz interessante, essa frase é do Delfim Neto: o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Quer mexer com as pessoas, mexe com o dinheiro dele, para você ver, né? Então, e as pessoas se sentiam nisso e tal. E então existia um clima de que eu era parceiro no desvio de dinheiro daqui. E houve uma reunião com advogados e etc. E eles fizeram uma petição ao juiz, pedindo a interdição da conta e um estudo, uma investigação para onde tinha o dinheiro. Porque eles achavam que tinha ido para mim e para essa outra pessoa. E então eles prepararam como se diz, uma cilada. Eu vim saber depois. Aí mandaram um documento. Qual era o raciocínio do documento? Se o doutor João assinar esse documento pedindo ao juiz uma prestação de conta, é porque ele não está envolvido, né? Sim. Mas se ele se negar a atender, a assinar essa solicitação ao juiz para mandar saber quanto foi depositado na conta da empresa e como foi gasto esse dinheiro, aí dava para saber de que lado eu estaria. Sim. Aí mandaram uma pessoa, todos lá reunidos, e eu nem sabia que por trás daquilo ali tinha um lance de pesquisa, de hombridade, de honestidade. Eu assinei na melhor das boas intenções. Quando chegou lá, que eu pedia, com outros que também tinham dinheiro aplicado aqui, aí, bom, se ele pede uma prestação de conta, a abertura da conta da empresa, é porque ele não pegou em dinheiro. É o famoso quem não deve, não tem. Pois é, exato. Aí, com isso aí, a coisa melhorou. O meu conceito foi melhorando, mas ainda com um pé atrás, né? Até que a evolução das coisas ocorreram. E eu quero entender que hoje não existe mais nenhuma dúvida dos condôminos aqui de que eu tive vantagens ilícitas. Pelo contrário, eu tive um prejuízo de toda a ordem, moral, existencial, que é a saúde, e financeira, né? Mas já foi pior, já estou satisfeito, eu tenho a alegria de vir para cá. Teve um tempo que o meu gosto não passava nem daqui, nem na calçada. Sim. Hoje eu estou amando isso aqui como coisa, né? E está aqui gravando com a gente. Espero só que algum radialista não fique com raiva, porque oficialmente ele fez a declaração aqui no podcast, né? Ele falou que ia ser para o rádio. Olha, é o seguinte, eu vou contar uma história sobre, você falou em inveja. Eu tenho uma influência muito grande do Padre Oswaldo na minha vida. Então, o Padre Oswaldo contava a história que 2 filósofos gregos eram muito inteligentes e estudavam muito no colégio daquela época, em Alexandria, e eles... Ambos inteligentes, mas tinha um que tirava a nota melhor do que o outro, né? E certo dia, um passava na madrugada pela porta do outro e viu a janela aberta e a luz acesa. Ele se baixou, pegou uma pedrinha e sacudiu pela janela. Quando ele ficou esperando, o colega de classe botou a cabeça fora. Ele perguntou: "Que fazes?" "Eu estou estudando para ver se eu tiro a nota cada vez melhor." Aí ele disse: "Está aqui." Ele não é mais inteligente que eu. Ele se esforça mais, né? Sim.
Sim. Então, às vezes, o rendimento da pessoa vai muito da aplicação. Outra coisa muito interessante que eu vejo sobre... Porque, às vezes, tem um empenho e desempenho, né? Às vezes, o jogador perde 8 quilos numa partida, numa final, e aquele que perdeu 6 rendeu mais, né? Sim. Eu me lembro de uma entrevista do Jefferson, quem está nos ouvindo não sabe, a maioria quem foi Jefferson. Jefferson foi o maior jogador para lançar uma bola, né? E ele fazia parte da seleção de 58, que nós fomos a primeira vez campeão, e ele disse que quando eles estavam jogando, que se tivesse um momento difícil, existia um consenso na seleção brasileira. Peguemos a bola e botamos no pé do Pelé que ele resolve o problema. Quer dizer, eles tinham uma referência, né? Sim. Que era um jogador que, apesar de não se esforçar tanto, mas ele era privilegiado pela inteligência. E ele era, do ponto de vista técnico, o maior jogador, isso não tem dúvida. Ninguém chegou a 1.200 e tantos gols como ele o fez. Então, às vezes, a pessoa tem essas limitações. E as pessoas, tem outra coisa que eu gosto muito, você me julga com o coração que você tem. É verdade. Inclusive, Freud também fala sobre isso, né? Que é a lei do espelho, né? O padre Sadoc, uma virtude cultural expressiva, uma vez disse assim, João, o homem julga o outro com o coração que tem. E se ele rouba, ele acha que todo mundo rouba. Verdade. Se ele é falso, ele acha que todo mundo é falso. Aí ele passa a não confiar em ninguém, porque ele não confia em si mesmo. Ele sabe que ele é capaz de trair as pessoas, né? Interessante isso aí que você falou, eu lembrei agora. Grande abraço, David, tá? E isso aí pode servir para as pequenas e para as maiores coisas, né? E eu lembro quando eu saí com meu irmão, a gente ia para a serra, a gente adolescente, aí eu não tinha paciência de ficar com o meu capacete aqui no braço. Aí eu chegava para a primeira barraca que eu vi ali de cachorro-quente, eu falava assim, tem como você ficar com o meu capacete aqui só enquanto eu vou para a festa, ou na volta eu ainda como um sanduíche. Aí o meu irmão ficava com o capacete aqui a noite todo dia no braço, ficava falando assim, como é que tu fica aí incomodando o pessoal, rapaz? Eu falava para ele, cara, é porque eu não me importo de fazer isso por alguém. Tu tem o teu jeito aí que tu é meio incomodado, né? E aí isso que você falou fez muito sentido, que você pode aplicar para tudo, né? Então, a forma como eu olho para o outro, às vezes é a forma como eu me vejo, enfim. Você permite que eu faça um lembrete ao prefeito Ivo Gomes? Claro, com certeza. Ao nosso prefeito, que fez uma belíssima administração, não tenha dúvida. Mas, doutor Ivo, certa vez nós, numa inauguração, eu falei a você que nos comprasse um andar, que são 20 salas, com 20 banheiros. Cada sala tem uma vaga de garagem. E aí a gente está precisando de ajuda para terminar. Não imagino quanto é que nós já pagamos aqui de imposto. E dirigindo-me novamente ao seu prefeito, a taxa de alvará daqui foi R$ 94.000. Então, aí o prefeito disse naquela hora, que foi na inauguração da clínica dos filhos do Zequinha Fernandes, lá na Praça do Abrigo. Aí o doutor Ivo disse assim, quando tiver tudo pronto, não tiver mais pendência nenhuma, a gente pode conversar. Ele não se comprometeu, mas ele deixou uma luzinha no fim do túnel. Doutor Ivo, meu prefeito, a nossa dificuldade continua. Compre aqui um andar, são 20 salas, 900 metros quadrados de área, cada sala tem uma vaga de garagem, são 3 elevadores, e você, além de adquirir um bem para a prefeitura e localizá-los bem, você nos ajuda. Nossa dificuldade financeira continua muito grande. E eu espero que, com esta lembrança, você se relembre não diria o compromisso que você compraria. Você falou que, quando tivesse com a parte contábil, tudo resolvido, poderia ver isto. Fantástico. Pois veja com carinho. Você ajuda o seu município e ajuda quem está devendo. É uma vídeo vendedor. Duplo, né? O doutor João é um exímio vendedor, né? Aproveitando para fazer uma venda. Pelo menos lembrando ao prefeito, né?
Sim. Que aqui, eu acho que um andar aqui são 950 metros, um andar de sala varrida, como se diz, né? Sim. Pode fazer uma secretaria. Eu penso muito na Secretaria da Saúde, que é a minha área, né? Sim. E tem aí uma sala, nós temos dois andares, cada andar com 20 salas para vender a quem se propõe a um ambiente grande, muito bem localizado. Muito bom. O prefeito Ivo está lançado aí a proposta, né? E realmente, indiscutivelmente, aqui é um lugar muito diferenciado. Quero fazer uma pergunta ao Felipe. Felipe, eu quero que você fale, né? E aproveitando, né? Já pode fazer uma pergunta para o doutor, por favor. Mas eu quero que você fale assim, o que se passou na sua cabeça, o que pesou também, né, em você ter encarado esse desafio, né? Porque é uma obra colossal, a gente pode dizer assim. É um projeto muito desafiador e também, é claro, tinha essas questões também que, graças a Deus, hoje o Dr. João Evangelista é muito bem resolvido e você também, né? Mas como é que foi também entrar em um desafio que tinham tantas questões ali emocionais, né, envolvidas, e como é que fez ali você para estar administrando, estar entregando, né, e ao mesmo tempo, né, ter essa projeção que eu acredito também que foi positiva, porque você já sabia da sua capacidade, né, mas como é que foi para administrar tudo isso e o quanto também a figura do Dr. João pesou também para você, né, encarar isso? Quando a gente recebeu aqui o convite, foi o Dr. Nilton Parron, que ele é um médico, cirurgião plástico, ele tem unidades aqui, e ele já era nosso cliente, já tinha construído para ele algumas obras. E aí o Dr. Nilton me ligou, e é interessante que, antigamente eu passava aqui em frente, eu vi a obra parada, que passou mais de 3 anos parada a obra, era um elefante branco, né, que para Sobral, e eu lembro que eu passava em frente, eu falava com o meu sócio, né, com o Davi, eu falava, Davi, não sei porquê, mas algo me diz que a gente vai resolver isso daqui, não sei porquê, mas algo me dizia, sendo que eu não tinha contato, não conhecia o Dr. João, não tinha contato com ninguém daqui. Mas eu passava em frente e falava, rapaz, não sei, mas algo me diz que vai... Que legal. Algo me diz que a gente vai entrar aqui de alguma forma e a gente vai resolver isso daqui. E aí eu lembro que era uma manhã, era uma quinta-feira. Aí o Dr. Nilton me ligou. Aí o Dr. Nilton me ligou e falou, ô Felipe, e aí, tudo bem e tal? Aí falou da obra, explicou como é que estavam combinando para poder retomar, porque o que é que foi feito, né? O Dr. Nilton, o Dr. Roniel, que são outro adquirente, juntamente com o Dr. João, se juntaram, né? E aí conseguiram convencer os outros adquirentes a aportar mais um recurso financeiro para poder finalizar a obra, que era 10% do valor da unidade. Sim. Então, você imagina, conseguir convencer as pessoas que já estavam, já tinham sangrado, já tinham sofrido, achavam que, inclusive, já tinham perdido aquele valor investido. E você conseguir chegar nessas pessoas e convencer, realmente não é um trabalho que necessitaria muita articulação e muito empenho. Nitidamente aí teve muita confiança também novamente, porque da mesma forma que o Dr. João ele foi vítima, né, dessa Sim. confiança, mas ao mesmo tempo, por ironia do destino também, né, isso também foi uma forma também dessas outras pessoas também confiarem novamente. Vocês tiveram a capacidade de entregar esperança mais uma vez, né? Então isso é bem legal. Exatamente. Aí quando o Dr. Nilton chamou para uma reunião... Fala você pode ir pro Alan, viu? Quando for, eu faço a pergunta, mas fica tranquilo que... Porque às vezes eu fiz a pergunta, né? Aí tu tem que mostrar pro Luiz. Mas fica olhando para ele, tá? Entendi. Pronto. E aí quando o Dr. Nilton ele fez essa proposta pra gente veio, explicou como é que funcionaria. E eu fiquei com muito receio. A gente conversei com o meu sócio, e a gente ficou, e aí, vamos ou não vamos? Por quê? Porque tinham duas opções, tinham duas possibilidades. A possibilidade de conseguirmos entregar e ser o salvador da pátria, né? Ou a possibilidade de não dar certo, porque a possibilidade de não dar certo era grande, e a gente que estava... E nosso nome junto com o nome do empreendimento que já estava bem desgastado. Eu quero saber como foi que esse homem decidiu isso. Foi no cara ou coroa, se ele foi meditar, como foi que ele tomou a decisão de encarar, né? Já que tinha era tanto ali diferente, né, a projeção. Porque eu tenho muito nesse meu perfil que é uma das características do empreendedor, né? Que é você arriscar. Lógico Perfeito. Que arriscar com a forma... um risco calculado. Então, como eu já tinha experiência, eu já tinha construído vários prédios, eu já tinha noção do que fazer. Então, assim, não foi algo nos cego, né? E aí eu convenci meu sócio, vamos, porque meu sócio ele era a favor de... Não vamos, porque é um risco muito alto. E eu já queria, não, vamos, acredita, vai dar certo.
E a gente estava muito bem assessorado também, com o Dr. Roniel, o Dr. Nilton, com o Dr. João Evangelista. E a gente falou, vamos encarar. E aí, quando a gente encarou, e quando a gente chegou aqui, a coisa era muito mais complexa do que a gente imaginou. Sim. O problema era muito maior do que a gente tinha imaginado. Quando a gente começou a entrar, quando a gente chegou aqui, que não tinham projetos, não tinham informações, não tinha documentação, não tinha nada. Nós chegamos aqui dia 1º de maio de 2019. E parecia cena de guerra. A gente chegou ali no subsolo inundado, subsolo 2 inundado de água, morcego, parecia assim, era cena de terror. Tudo abandonado, muita sujeira. O pessoal até ligar pra Netflix pra vender o cenário pra algum filme de terror. Rapaz, dava, viu? Porque era feio. Você imagina uma obra 3 anos parada. E triste você ver um tamanho do empreendimento desse porte parado. Sim. E aí a gente veio aqui dia 1º de maio, e aí a gente, de 2019, e aí retomamos a obra. E mais a gente ia organizando, mais a gente viu quanto de problema que tinha para ser resolvido. Mas a gente foi resolvendo problema por problema. Fomos conseguindo, que era o maior problema, assim, o mais desafiador naquele momento era justamente convencer aqueles adquirentes, trazer esperança para eles de volta, para eles aportarem o recurso. Ou seja, a dificuldade essencialmente era os recursos, que ninguém conseguia vender uma sala no empreendimento. Sim. E eu aproveito a oportunidade do relatório que ele está fazendo, e aí ficou combinado que eu aportaria 5 milhões. Isso. Aí eu botei na obra, a partir desse momento eu botei 5 milhões, que era uma prestação de 166 mil por mês. Exato. Né? Aí nós conseguimos captar de recursos para retomar o investimento. Nós conseguimos 2 milhões e 600 com os demais investidores, que aí totaliza em torno de uns 40 investidores. A gente conseguiu em torno de 2 milhões e 600 e o doutor João colocou mais 5 milhões. E aí a intenção, então, era o quê? Era terminar tudo, porque ainda tinha algumas unidades para serem comercializadas. E aí a intenção era, vamos retomar, e aí a gente pega essas unidades que estão disponíveis e vamos comercializar para poder terminar tudo. Só que aí, quando a gente foi entrando, a gente retomou tudo, porque aqui é o shopping e a torre comercial. E aí nós retomamos tudo. Só que era tão complexo que a gente tomou a decisão de falar, não vamos vender. Por quê? Porque a partir do momento, quando o doutor João falou, a partir do momento que nós comercializamos, aí passa a responsabilidade para a gente. Boa. E aí foi quando a gente tomou uma decisão que foi muito... Foi estratégica, eu diria. E muito delicado, boa. né? Assim, eu digo assim, porque para vocês tomarem essa decisão, vocês tiveram que ter uma projeção também, né, do que vocês iriam fazer. Sim, né? exatamente. E aí a gente tomou uma decisão. A gente começou shopping, torre comercial ao mesmo tempo. A gente falou, olha, vamos entregar pelo menos a torre, que já tem um recurso aprovisionado, e a gente consegue concluir, e depois a gente vê a questão do shopping. Sim. E aí foi quando a gente tomou essa decisão, e que foi a melhor decisão. Então a gente Sim. concluiu a torre comercial, e hoje estamos aqui com ela em funcionamento. E aí o shopping, a gente deu uma parada. E as pessoas que tinham comprado unidades no shopping, a gente foi negociando uma a uma para trocar pela torre, para poder já resolver a situação deles. Sim. Então, assim, a gente conseguiu, hoje está inaugurado, a documentação está com alvará com habits, com alvará de funcionamento. Tem só essa questão aí da escritura definitiva, escritura e registro definido das unidades, que já estamos resolvendo, que isso aí também é reflexo da antiga gestão, por conta de um processo trabalhista antigo, que estamos resolvendo, acredito que daqui 2, 3 meses está resolvido, e aí consolida tudo, né? E passar tudo que a gente passou, pegou a pandemia também, que foi outro... Eu já ia perguntar sobre isso, né? Que foi outro desafio, não só para a gente, né, mas para o mundo, né? E a gente ter conseguido superar. E hoje está aqui, sentado aqui numa sala que está funcionando, estou olhando aqui, fico olhando aqui para a sala, para o ambiente, fico, poxa, que bacana. Sim. Porque a gente lembra lá, dia 1º de maio, quando a gente chegou aqui, terra arrasada, e agora está aqui num ambiente desse bacana, fazendo a função social do empreendimento, que é isso daqui, né? Sim. Que é isso que a gente está fazendo aqui. É muito gratificante. E aí a outra pergunta que você falou, né? Em relação ao Dr. João. Foi uma escola para mim, esses 5 anos que a gente trabalha junto. E é uma escola, porque vocês estão vendo aqui, né, como eu falei para vocês, o Dr. João aqui, vocês vão aprender muito com ele. Porque é muita experiência, é muita história, muita coisa que tem para a gente aprender. E aí com o Dr. João não foi diferente. Assim, o que eu aprendi com o Dr. João, para além, né, de resolver aqui esse problema, mostrou, ele deu a palavra dele, vou resolver, porque, reforçando aqui, ele não era o dono do empreendimento, ele era o permutante. Mas aí os donos foram embora, foram para Fortaleza, abandonaram tudo, e aí foi o Dr. João que foi lá e aportou recursos financeiros para poder,
A maior parte do recurso financeiro que ele aportou para poder resolver. E hoje está aqui, tá resolvido. Fazendo aí, pegando o gancho, como dizem os entrevistados e entrevistadores, do que o doutor Felipe falou, eu quero mandar um recado, não é recado, é um comunicado aos que fizeram os mútuos, que nós temos aquela reserva de sala, que oportunamente essas salas serão vendidas quando o preço estiver mais elevado, e o dinheiro será rateado na proporcionalidade daqueles que aportaram, né? E a gente tem esse compromisso com aquelas pessoas que nos ajudaram para que isso aconteça, né? Então, quando houve... eu fiz uma aposta inicialmente de 5 milhões, que quando eles chegaram aqui eu já tinha pago umas 12 ou 14 causas trabalhistas, que eu fiquei aqui sozinho um ano, né? Só mantendo os vigias e as causas trabalhistas chegando e eu respondendo. Porque no contrato inicial tinha uma cláusula que era... eu assinava como... tem um nomezinho jurídico... Era anuente, né? Anuente. Então, anuir é concordar. Sim. Né? No vocabulário. Mas acontece que, para a justiça, era concordar e se responsabilizar também. E quando a justiça tem isso, o juiz vai pegar quem? Daquele bloco que era as pessoas, que eu não quero citar o nome aqui, para não prejudicá-los, disse, esses aí não tem nada, o doutor João tem algumas coisas. Né? Nossa. E aí veio tudo para cima de mim. Teve um mês que eu recebi 29 citações do juiz, né? Eram 29 processos. E então, aí um dia aconteceu, o advogado que tocava aqui o serviço pediu que não queria entregar, já tinha contribuído e realmente ele teve a sua importância histórica, né? Porque ele concebeu, né? Ele liderava um grupo de pessoas que tinham comprado, que estavam no prejuízo, inclusive o próprio, né? Eles tinham toda a razão de fazer aquilo, né? Agora, a única coisa que eu me achava injustiçado é porque todos sabiam que eu não era... Eu era o grande prejudicado da história. Eu não tinha tirado vantagem nenhuma, nem que gostaria. Então, aí, isso aconteceu. E aí, depois, quando chegou no dia 1º de junho do ano passado, que vai agora completar um ano, que eu assumi, aí eu fiquei de fazer, como eu já disse, os 5 mil metros de piso do subsolo 2, que são aqui, são 514 vagas de garagem, né? Que tem muitas vagas de garagem. Um elevador, o piso está feito, o elevador está comprado, pago dentro de casa, e a parte elétrica dos 5 mil metros também, como eu já disse, estava muito próximo, 99%, falta só um quadro. O novo elevador vai ser do mesmo jeito do outro ali? Parabéns, viu? Eu estava falando. Quando eu entro, aí parece que eu estou dentro de um filme do Star Trek. E além disso, o senhor também negociou a dívida da Receita Federal e o passivo trabalhista, que aí a gente está falando de quase 5 milhões, essas duas contas aí. Então, e tudo isso. E então, se houve um prejuízo, do ponto de vista financeiro, uma pessoa aqui que entende de comércio chegou para mim e disse, domingo atrasado lá em casa, doutor João, aquele prédio não vai lhe dar prejuízo, porque ali, hoje, o quilo de ferro, no tempo foi comprado a R$6 o metro, o quilo de ferro, e hoje está 25 a 26. Nessa faixa. Nessa faixa. Então, a saca de cimento era R$4, hoje é 30 e tantos, né? Mas isso aí, a maturidade faz você... Às vezes as pessoas têm medo de envelhecer. E eu, como... Dizem que a pessoa só está velha quando deixa de sonhar, né? Sim, claro. Quando você não tinha mais projeto, você envelheceu, né? Sim. Você não produz. Então, mas as pessoas estão vivas enquanto sonham e houve essa dificuldade, esse percalço. Eu quero dar aqui um lembrete para todas as pessoas que estão aqui e os que estão me ouvindo. Principalmente aquelas pessoas que têm projeto de se envolver em investimento, né? Qualquer tipo, pequeno ou grande.
A advocacia preventiva é muito barata, é quase de graça e fácil. A defensiva é cara, difícil e você não vai enfrentar só, digamos, a justiça. Para você ter uma ideia, como a advocacia preventiva é difícil. Este rapaz, que é o único que está ainda com direitos aqui do trabalho, a dívida dele, ele pleiteia 2 milhões, né, de indenização. Mas a justiça deixou indisponível 200 salas. O prédio todo por uma causa. Aí você pensa, 200 salas são 9 mil metros. 9 mil metros de construção, mesmo assim, que é 45 milhões. E o juiz empenhorou 45 milhões por uma dívida de 2 milhões. 2 milhões. Ele penhorou o shopping também, foi tudo. Tudo. Tanto a torre quanto o Então, shopping. vamos supor que aqui ele penhorasse por 60, uma estrutura que vale 60 milhões, ele penhorou por 2. Então, quer dizer, você vê como a justiça ela é tendenciosa, né? Porque tem 3 tipos de justiça. A real, a política e a financeira. As influências políticas, existem aqueles juízes que são realmente retos, mas, infelizmente, a justiça é muito duvidosa. Bom, posto isso, com a renúncia do primeiro advogado que aqui trabalhou, eu me assessorei com uma advogada, né? E ela conseguiu algumas coisas interessantes, inclusive, e aqui vai o aprendizado, eu não disse ainda o que eu quero dizer para os que me ouvem. Ela disse, doutor João, se eu tivesse sido seu advogado, pelo fato de você ter assinado que era anuente, você não tinha sido... O juizinho de Sobral, ele teria que repensar depois da segunda... Que anuir não é autorizar, anuir é concordar com o que está escrito no prontuário, no contrato. E lá não falava que você era o responsável, não. Dizia, e lógico que você já teria que o terreno era seu, né? você tinha que dizer que... Concordar, né? Que o adquirente podia ler porque você concordava em ceder o terreno naqueles termos, né? Bom, mas são coisas passadas, mas para mim ficou o quê? O aprendizado. E outra também, doutor João, a questão de ter levado o seu nome no empreendimento, né? Isso aí eu já aludi que me faz estar aqui, eu já sofri por isso. Hoje eu estou resolvido, me considero uma pessoa bem resolvida na vida, graças a Deus. E eu acho que se eu posso falar em minha força, em fortaleza, eu tenho 2 coisas que me sustentam. É a minha relação com Deus, e a quem eu me prostro todo dia aos pés, e a minha família, né? Eu tenho a minha esposa, tenho 4 filhas, 2 são médicas, uma é advogada, o outro fez ciência da computação. Tenho 4 genros, todos médicos, né? Tenho 10 netos, desses 10, 5 fazem medicina e 2 fazem engenharia, direito. E tem aí uns atrás ainda aí que não chegaram a hora de entrar na universidade. Então, o meu grande patrimônio, primeiro, é minha consciência, né? Meu patrimônio pessoal, a minha consciência. Depois, a minha família, né? E as pessoas... A pessoa dizer que recursos não é uma coisa boa é uma hipocrisia. Mas você tem algumas coisas interessantes, porque você educa os seus filhos, você dá conforto, etc. Mas ele não é determinante da felicidade. Felicidade do homem, pelas minhas experiências, é como a receita de um bolo, né? Tem vários ingredientes, né? E então, você não pode pensar... Às vezes, a pessoa se lança ao buscar a riqueza como um sinal de felicidade. É bom? Mas não assegura a riqueza. Não estou falando de mim porque eu não sou rico, mas eu tenho uma experiência quando eu tinha 14 anos, eu vivia vendendo leite em cima do jumento, de porta em porta.
E me formei em medicina, criei uma família, e estou aqui com 80 anos. Então, eu conheço a vida das pessoas, a vida aqui no Nordeste, desde a sua pobreza até a sua classe média, né? E isso me dá a visão de que eu não sou, hoje, me sinto realizado, mas eu não sou mais feliz do que eu era, vendendo leite, comboieiro, vaqueiro, né? Estudante em Fortaleza do Liceu à noite. Então, tudo isso me dá a fortaleza de que é bom ter recurso para se ver, mas que não é a felicidade. Felicidade é família, é paz na família, é o marido, o pai que dá exemplo de pai, a mãe que dá exemplo de mãe. Eu tenho uma esposa que ela é toda, como se diz, enquadrada como uma mãe no absoluto significado da palavra. E então uma pessoa chegada a mim e disse assim: doutor João, ninguém tem inveja do senhor por as coisinhas que você tem aqui, não. Tem inveja por a sua família. Eu digo, se é para ter inveja, que tenha da família, porque as outras coisas não valem quase nada. Interessante, viu? E eu quero, Ala, que tu fale aí da experiência, como é que foi aqui ter conectado com o Felipe, como é que foi a escolha, né, da torre aqui, João Evangelista Business Center, e o que pesou na negociação, né? E depois tu faz alguma pergunta aí para o Felipe, por favor. Pronto, mais ou menos pelo volta do mês de março, né? Começo de março, eu estava buscando um local para a gente montar um estúdio, né? Já devido às experiências que havíamos tido em Fortaleza, e a gente gostou muito da experiência e tal, tivemos um resultado bem interessante, a gente imaginou que poderia estar trazendo isso aqui para Sobral, até para ficar mais fácil a logística e tal, tá convidando pessoas da região, como vocês, para estar batendo um papo aqui mais próximo, né? E aí eu vim aqui no dia 5 de março, conversei com o Leonardo e me apresentou a sala, depois ele me apresentou ao síndico do local, eu vi que era você, o Felipe, né? Que era um cara que a gente já tinha se conhecido na faculdade, né? A gente fez o primeiro semestre, que era o básico, né? Pois é, o básico, né? Porque eu fiz ciência da computação. E eu engenharia civil, mas eram juntas, as duas faziam juntas. Por algum motivo, né? Por algum motivo eles juntaram as duas salas, né? E aí a gente se conectou de novo. Pois é. E aí casou, na hora que eu encontrei aqui essa sala aqui já toda no padrão que a gente estava buscando e tal, né? A gente obviamente fez aqui toda uma estruturação aqui para transformar num estúdio, mas casou bem com a nossa proposta, né? Fantástico. E aí quando eu apresentei o Luiz achou fantástica a ideia, né? E aí estamos aqui, né? Com vocês. E, Felipe, ainda ficou um vácuo aí na informação, que eu não entendi como é que você conheceu o Dr. João. Ele abriu uma seleção, ele procurou uma empresa local para trabalhar, para descascar esse pepino para ele? O que foi? Na verdade, ele cotou com outras... Ele até cotou com umas construtoras maiores, só porque era tão complicado aqui que as construtoras grandes não queriam vir. Ei, doutor João. Nem esforço, Ei, doutor né? João. Nem dinheiro, nem esforço. Eu perguntei o lado que o Felipe queria ficar, ele falou que é bonito dos dois lados. Só falta agora ele dizer que você escolheu porque ele foi o mais bonito. Foi, eu sou... Mas eu nem era careca na época. Eu botei cabelo depois. Tá cada vez mais. Então não dá nem pra dizer que foi pela beleza. Não, na época era bem... Fazer crossfit ainda era magrinho. Deixa eu lhe dizer como é que na minha cabeça está a sua entrada para o grupo de pessoas que viriam concluir a obra. Estava havendo uma reunião lá no escritório do Dr. Roniel à noite, 6h30 para 7 horas. O Dr. Roniel teve uma participação muito interessante. Ele tem a sua importância dentro do contexto, né? Ninguém pode negar isto. Ele se beneficiou porque ele era condômino também, a sala dele está aí, está alugada, né? E aí eu não conhecia o Felipe, né? E nem o Davi. E aí o doutor Roniel foi e disse, olha, tem umas pessoas de minha confiança. E eles entraram. E aí qual foi o conceito que eu tive deles visualmente, que eu não tinha nem conversado com eles, era que eles eram muito novos. Então careciam de experiência. Mas como eu estava disposto, a partir daquele momento, botar meus olhos, eu digo, não, se houver percalço na ordem de responsabilidade, de competência, de proposta, né?
A pessoa no mundo tem que ter proposta, tem que ter projeto. Sim. E aí a gente foi se aproximando e convivendo, e ele realmente se ouve muito bem. Se eu tivesse que começar um empreendimento hoje e ele quisesse participar, certamente eu convidaria para me ajudar. Não pela beleza, mas pela competência. Ele está implicando contigo, né? Pois é, então o Felipe chegou, na minha lembrança, assim, ele foi convidado pelo doutor Ronieri, né? Doutor Ronieri e doutor Newton. Aí, exatamente, o Newton Parron, exato. E aí estava o grupo que iria gerir aqui, que era o Newton Parron, o doutor Ronieri, eu, o menino da internet, mas não... O Mário Macedo. O Mário Macedo, aquele menino que tem a dono da madeireira ali. O Ivan Noé. Ivan Noé. Porque para além além de eu ter ficado como a construtora para finalizar a obra em si, eu ainda tive a nobre missão de ser o administrador. Por quê? Porque inicialmente a gente tocou o empreendimento, retomou a obra, porém os antigos donos, eles continuaram. Por quê? Porque tinham muitos passivos para eles responderem. Então eles continuaram, só porque eles não poderiam ter vínculo nenhum com as decisões, nem com a questão financeira. E aí precisava ter alguém para resolver e cuidar de toda essa parte administrativa. Aí eu fiquei como administrador, não sócio. Então toda a administração, assim, para além da obra, o empreendimento como um todo, eu fui no contrato social como administrador não sócio. E aí, então, toda a questão de recebimentos, pagamentos, tudo passava por mim. E aí, inclusive, teve até uma situação, por 2 vezes aconteceu, falando da questão do risco, né? Que minhas contas foram bloqueadas, minhas contas pessoais foram bloqueadas indevidamente, porque eu não sou sócio. Eu sou administrador não sócio. Por conta justamente daqui. Porque como tinha muitos passivos trabalhistas, aí teve um dia, que até dessa última ação que está tramitando aí, que está sendo resolvida. Eu abri minha conta, um belo dia, menos 2 milhões de reais, negativo. Aí eu, que é isso? Mas indevido, assim, aí recorri e resolvi, né? Mas para você ver o tamanho do problema que a gente estava enfrentando. Respeite, né? o cheque especial, viu? Para cobrir 2 milhões. Mas aí deu certo, inclusive eu fiz até indenização. Bom, e eu estava falando sobre a equipe, né? Que foi que você chegou e... Ele me espantou. O cheque especial não cobriu, não, cara. Teu cheque especial. Não. 2 milhões. Só 2 milhões, não, cara. não. Cobriu, não. Mas sim, eu ia falando é que eu não só tive minhas contas bloqueadas da minha mulher, né? E também confisco. Ainda tenho 50 mil que está lá sob júdice, né? Mas não se chora o leite derramado. E quem quiser caminhar, não olhe para trás, que você perde tempo e tira o foco, né? Aí eu fiquei como da construtora, né? Administrador, e aí quando a gente concluiu, eu continuei como síndico para justamente dar continuidade, porque a intenção não era só, desde o começo, a comissão dos adquirentes sempre era nesse intuito. Não é só entregar a obra, é entregar a obra e fazer com que ela funcione, com que a operação esteja redonda. E aí também me colocaram nessa nobre missão de ser o síndico também nesse começo de implantação. E graças a Deus está dando certo, a gente já está aqui com quase 30 salas funcionando e só vindo mais gente boa. E eu estou negociando, inclusive, porque para além de síndico e construtor, também sou corretor, né? E a maioria das salas aqui, a gente que está negociando. E, inclusive, já estou negociando com mais 4. E é só gente bacana. Aí cada pessoa que chega, eu já fico pensando, poxa, eu quero conectar essa aqui com aquela ali. E fazer justamente esse ambiente, esse ecossistema... Fantástico. Eu posso fazer um comercial? Com certeza. Eu quero avisar as pessoas que nos ouvem, nos assistem, que já existe um entendimento com a direção da Caixa Econômica, aqui em Sobral. Então, quando a gente tiver... Só falta um documento. Esse documento, a gente está chegando nele. Esse empreendimento vai ser financiado pela Caixa Econômica a juros de em torno de 8%, podendo cair, porque a Selic vai cair, né? Sim. A Selic estava em agosto, estava em 12,5%, por aí, ela já está em 10,5%, mas daqui para dezembro a Selic vai para 7% a 8% ao ano, né? Então, quando a pessoa comprar uma sala dessa, a prestação vai ser menor do que o aluguel. Fantástico.
Fantástico. Certo? E outra coisa, sabemos que quando você compra um imóvel pelo sistema financeiro, esse imóvel ele tem um seguro. Se você, por qualquer motivo, adoecer ou virar estrelinha, aí aquele imóvel fica quitado para os seus descendentes. Sim, fantástico. Felipe, eu quero que depois a gente combine, né? O Davi é o sócio dele, né? Meu sócio. Pronto, depois eu combinar um bate-papo aqui, trazer o Dr. João Evangelho de novo aqui. A casa é de vocês, mas eu quero que você fale um pouquinho da PWR. Acertei? PDR, desculpa. Corta aí, viu? Felipe, eu quero que você fale, olhando para o Ali, para o Dr. João Evangelista, para ficar um corte bem legal. Fala um pouquinho, né, da tua parceria com o Davi, né? Cada um, né, tem ali uma visão, né, não é diferente, né, mas uma visão que acaba complementando ali. Fala um pouquinho também da tua empresa e como é que hoje vocês atuam, né? O João Evangelista Business Center é um projeto hoje que você tem uma atenção especial, mas acredito que o teu negócio também, ele atua, né? Tu tem uma equipe, né? Toda montada. Exatamente. Pronto, PDR Engenharia, o Davi, que é meu sócio, o Davi era meu estagiário, quando eu trabalhei na Caltech Engenharia, que é uma construtora grande lá de Fortaleza, que constrói prédios aqui. E aí, Davi, na época, era meu estagiário, um cara muito à frente, né? Muito desenrolado. E aí, eu já tinha essa intenção de ter o meu negócio, né? Já tinha, na verdade. Eu me formei, quando eu me formei o meu registro no CREA é 1º de janeiro de 2013. A PDR, o CNPJ, é de 20 de fevereiro de 2013. Ou seja, um mês depois eu já abri meu CNPJ. Só porque eu sempre fui ali trabalhando nas construtoras, em outras construtoras grandes, para ir aprendendo. E aí foi em 2019 que foi quando eu saí da construtora que eu estava. E eu já estava em paralelo pegando alguns serviços menores. Mas aí foi quando veio a oportunidade do JBC, que aí foi quando eu saí dessa outra construtora. E aí foi justamente nesse período. Aí realmente assim foi o destino, deu muito certo. E meu sócio, como você falou, né, a gente tem o mesmo propósito, a gente pensa parecido, mas temos perfis diferentes. E isso é que dá muito certo, que complementa. Porque meu sócio ele é mais analítico e eu sou mais comercial. E aí sempre fica ponderando, um fica ponderando o outro. Porque numa empresa, num negócio, não adianta você ser só comercial, ser só o sonhador, porque a realidade não é tão bonita assim como algumas pessoas pensam, né? A gente que é empresário, a gente que é empreendedor, a gente sabe que não é esse conto de fadas todo. E se você for só um perfil sonhador e não tiver esse analítico, a coisa não anda. Assim como se você for só analítico e não tiver essa questão do comercial, do relacionamento, o negócio também anda. E aí foi um casamento que deu muito certo, eu e meu sócio, porque nós pensamos parecido, temos os mesmos propósitos, só que com perfis diferentes. E aí a gente sempre vai ponderando um ao outro. E além do JBC, que hoje é um empreendimento muito grande, que para o nosso portfólio, chegar aqui, encarar uma obra desse tamanho, eu como engenheiro em outras construtoras, já tive experiências até com obras maiores. Sobral Shop, por exemplo, que aqui são 30 mil metros quadrados, Sobral Shop são 60 mil. Então lá é o dobro do que aqui. Então eu já tive experiência em obras de Fortaleza também, maiores, 60 mil. Mas eu, como construtora, entendi. Para a PDR é um portfólio enorme. E outra, para além da obra grande, é o tamanho do problema que poucos resolveriam, e a gente resolveu. Porque, então, para a gente é um case de sucesso, porque é um problema gigantesco que a gente foi lá, teve coragem, arriscou, encaramos, sabendo dos riscos de não dar certo, mas deu. Então, para a gente engrandeceu muito o aprendizado, estar com pessoas como o Dr. João, como o Dr. Roniel, o Dr. Newton e os demais adquirentes agregaram muito para o nosso conhecimento. E a PDR, além de prédios, a gente também constrói casas de alto padrão, principalmente em condomínios fechados. A gente atua muito no Granville e no Moradas, né? Que a gente também está na direção. A gente faz muito esse movimento para poder melhorar o nosso relacionamento. Nós sempre estamos nas direções. Eu fui o síndico lá do Moradas, que é o condomínio onde a gente tem casa lá, a gente constrói muito. Porque ali eu abri um leque de pessoas e contatos e fiz muito network. Hoje eu sou síndico do Granville, estamos organizando lá também, que lá é parecido um pouco com aqui a situação também, e estamos organizando lá. E aqui, quando eu cheguei aqui também, foi outro leque de network e contatos que a gente foi fazendo. É por isso que dá tão certo na PDR Engenharia, porque a gente faz muito contato, nós somos muito bons de relacionamento. Fantástico.
Então, um cara realmente movido a desafio, né, cara? Eu não me aquieto. Assim, Primeiro desafio foi se formar na UVA, né? Primeiro desafio foi me formar na UVA. Tanta greve, né? Mas até que eu não peguei nenhuma Consegui greve. em menos de 5 anos, conseguiu? Consegui em 4,5, dava pra ter Olha formado aí. em 4. Olha aí. Dava pra ter me formado em Recordista. É porque eu já Recordista. comecei na faculdade, já, no básico, no básico lá, eu já adiantei 4 disciplinas. Olha aí. Então a gente fazia o básico a de manhã e eu já estava adiantando disciplinas. E aí quando chegou no último semestre, dava pra ter formado em 4. Porque só faltava uma disciplina. Só porque aí na época eu estava no shopping e aí eu era estagiário. E aí um dos engenheiros do shopping foi promovido, foi para Fortaleza, e aí me pegaram eu como estagiário e simplesmente me colocaram para tomar de conta do hotel e da torre comercial. Aí eu, como assim? E tu deu sorte que não pegou nenhuma greve, né? E eu não peguei nenhuma greve. Aí eu optei em passar mais 6 meses fazendo só uma disciplina para poder me dedicar mais à obra do shopping antes de me formar. E aí formei 4 anos e meio. Quando eu entrei, quando nós entramos, né? Tinha acabado de terminar uma greve. Tanto que era pra gente ter começado em julho, a gente começou em outubro. E aí, quando eu saí, começou outra greve. Então, tive muita essa sorte também, né? Pois é. Caramba, a linha do tempo aí foi generosa contigo. Tive muita sorte e também fui atrás, né? Claro. Assim, então, desde o começo, adiantando disciplina e correndo para um canto para o outro. Eu tenho muito esse perfil, eu sou muito inquieto, sabe? Eu sou muito bom. Eu não paro quieto, não. Felipe, eu quero que você faça uma pergunta agora para o Dr. João Evangelista e eu vou pedir para você fazer uma pergunta que você nunca fez a ele em qualquer área, seja na área familiar, seja na área de negócios, na conexão dele com Deus, o que você quiser perguntar, detalhe. Você nunca perguntou a ele ou você não sabe qual é a resposta que ele vai dar. O que eu tenho para perguntar para ele, que fica ele disse que podia ser qualquer pergunta, né? Ele O mais discreto que seja. Porque, de certa forma, eu acho que é um pouco discreta, mas eu vou perguntar porque eu fico na minha cabeça. Assim, doutor João, né, 80 anos, né? É um octogenário. E aí eu fico assim, poxa, doutor João, 80 anos, assim, a tendência é que... Espero que o senhor viva mais pelo menos aí uns 20, né? E aí eu fico assim, como é que o doutor João com 80, que aí eu tiro pelos meus avós e outras referências que eu tenho, que realmente já estão meio que só esperando realmente Deus chamar. E o doutor João não, o doutor João com 80 anos, ele sempre está inquieto, muito com esse perfil que parece comigo. O doutor João ele é muito dinâmico, com energia, que ele diz, o doutor com 80 anos tem essa energia. E o doutor João faz planos. Aí fica assim, né? Você falou, eu posso ser discreto. Aí eu digo assim, doutor João tá planejando esse loteamento, será que ele vive até concluir na minha cabeça, né? Eu digo assim, de onde é que você tira, doutor João, essa disposição de, mesmo com 80 anos, já com sua vida financeira resolvida, com sua vida familiar, filhos, tudo resolvido, tudo encaixado, de onde é que você tira isso para estar sempre tendo planos para o futuro? Então... Você é desse planeta, você e essa disposição e esse vigor, eu fico impressionado. Eu tenho as fragilidades que todos nós humanos temos, mas nesse quesito da colocação do Felipe, eu acho que isso tem uma coisa genética, né? O meu avô, José Ferreira Portela, que era o pai da mamãe, ele era uma pessoa, ele era arrimo de 12 irmãos. E então ele botou na cabeça, eu só vou me casar. Papai contava que ele havia contado para o papai, que era genro dele, quando todos os meus 12 irmãos estiverem casados, tiveram uma fazenda para viver sem depender de ninguém. Então ele fez isso e depois ele deixou todos os irmãos como ele queria e depois ele se tornou um dos maiores fazendeiros aqui da região, né? E então para mim o que me convence é que eu tenho uma família, né? Eu sei que, por exemplo, você falou no loteamento. Eu poderia viver muito bem como vivo hoje com as minhas aposentadorias, né? Então, e por que mas porque eu gosto e vejo o seguinte, às vezes eu estou ali, outro dia eu passei pelo primeiro subsolo e eu vendo aquilo ali, digo, bom, isso aqui daqui a 10 anos, se Deus permitir que eu esteja aqui, pode ser amanhã, já não está, mas aí é uma coisa que transcende o que a gente imagina. Eu vejo que aquilo ali pode se reverter para o conforto, a segurança, o bem-estar
dos meus netos. Por que é que eu penso nos netos? Porque as filhas e os genros não precisam do que eu tenho, né? E por extensão, os próprios netos. Mas isso é do mundo, é um sistema universal. Eu estava lendo há uns 2 anos, que o Bill Gates, que na época ele era o homem mais rico, hoje não é mais, mas não é importante, precisava ser... É interessante que ele fosse o mais feliz, né? Sim. E não o mais rico. Sim. Então, eu vejo isso, que o meu sacrifício, que é um trabalho prazeroso, né? Eu não me violento quando venho para cá, né? Nem eu me violentei aqui quando a coisa estava com muita... Era coisa nebulosa, eu não sabia como era, né? Sim. E uma coisa também que me ajudou muito foi o desapego, né? Quando o Buda dizia que o grande fator que dificulta a vida do homem é o nosso apego às coisas. Quando você se desapega, você fica mais liberto. Sim. E falei aqui sobre a experiência do Bill Gates, que ele disse que vai deixar... Olha, vou deixar só 100 milhões de dólares para meus filhos. Né? 100 milhões de dólares. O restante eu vou deixar para obras de caridade, né? Porque eles têm que lutar pelas coisas dele. Então, as minhas filhas são casadas. Então, elas mesmas, eles não precisam mais de mim. Até meus netos, eles não precisariam de recursos meus para se formarem, né? Bacana. Mas é uma coisa inerente da família. Eu não agrado só aos meus pósteros trabalhando atualmente, mas eu primeiro agrado a mim, né? Sim. Eu não tenho temperamento de ficar em casa com aquele pijamão abaixo do joelho, que parece mais uma bombacha, né? Então, eu sou inquieto por natureza, a minha família... Você vê que o Padre Zé Linhares, ele tem hoje 95 anos, e até 85 ele existia, ele era o superintendente do Conselho de Educação, né? Então, um homem já com 85 anos, naquela época, né? E ainda deixou lá, fez uma biblioteca, e ainda estudava inglês, estudava francês, estudava italiano. A nossa família é inquieta, né? Bacana. Então, eu me dou bem com essa realidade. E você tem isso aqui, mas daqui a quantos anos você não tem mais nada? Eu não sofro porque ter que deixar. Por quê? Porque essa regra, ela é justa, né? Isso não acontece, tanto faz o A como o B. Todos terão o mesmo nível da horizontal, né? E se você pode deixar um patrimônio de valor que transcende, é o conceito que você foi uma pessoa do bem, você foi atencioso com a sua família, e nós só temos a obrigação de fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Se eu deixo uma coisinha, outra lá deixa bilhões, o mais importante mesmo é essa relação de família, né? Interessante isso que você falou, tem uma frase que diz assim, e eu vou lhe perguntar, na verdade, não é nem o que você acha disso, na verdade, eu já vi que você fez valer e você educou muito bem, né, cada geração que veio depois da sua. Tem uma frase que diz assim, que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes, né? E foi o discurso, eu usei no discurso da inauguração aqui. Foi? Foi. E aí... Muito forte isso aí. Pois é. E aí, pela sua fala, né, é nítido que, independente, né, de você ajudar, de você ter ali um recurso, essas pessoas você conseguiu educar e conseguiu fazer com que elas tivessem ali a dignidade de construírem ali as suas próprias histórias, né? No finalzinho, quando eu ia fazer essa pergunta, eu ia perguntar como você fez para fazer isso, né? E qual é o segredo para você dar poder? Quando eu falo poder, é um recurso para um filho, né, para um neto.
É o exemplo? É algum tipo de teste que você, como líder, como patriarca de uma família, faz? Qual é o segredo por trás disso? Bom, o segredo para o sucesso da família é amor, né? Porque a criança, os que nascem em torno da gente, eu só tive filhas, minha mulher, nós nunca geramos um filho, então a gente se dedicou e elas sabem, elas contam com a nossa compreensão, o nosso amor, mas uma coisa muito importante que marca é exemplo. Se eu sou um pai de família que maltrata a minha mulher, que tem outras mulheres, que vive embriagado, que vive assumindo compromissos financeiros, que pressiona a família para uma sua estabilidade emocional, isso é ruim. Então você tem que dar exemplo, você tem que amar e advertir a pessoa quando jovem a visão de futuro, né? Eu sempre digo que eu tenho meus genros, os meus netos, eu nunca, foi uns 20 dias eu estava jantando com o Zé Arthur, que é meu neto, o único que está morando em Sobral, de 12, 10 netos e 2 netas. E aí eu perguntei, meu filho, você vai fazer medicina? Ele disse, nós estávamos lá no Macaro. Eu não sei ainda. Eu disse, olha, você vive no meio médico. Lá em casa nós somos 4 genros médicos, 2 filhas e eu. E mais 5 primos seus fazem medicina. Então, não faça medicina, não pense em ser médico. Pense em ser feliz. Show de bola. E a felicidade, eu até digo também que a aritmética de Deus é o contrário da nossa. Para Deus, dividir é multiplicar, né? Uhum. Então, se você quer ser feliz, ajude nos limites das suas forças os outros. Você falou de uma coisa tão importante, porque muitas famílias, muitas pessoas acabam sentindo essa pressão. Eu mesmo tenho um grande amigo que ele passou por muito tempo, teve problema de ansiedade, depressão, porque ele não queria decepcionar a família que tinha ali uma pressão muito grande em cima dele para ele ser fisioterapeuta, né? Então, é muito interessante isso aí que você falou. Porque o bom não é ser médico, nem padre, nem papa. O bom da vida é ser feliz, né? Exatamente. E uma pessoa feliz, ela prospera em qualquer coisa. E outra coisa, a felicidade, ela é como a sombra de uma árvore. Ela abriga todo mundo, né? E já as pessoas mal resolvidas, quem são as pessoas mal resolvidas? Aquela pessoa que, podendo botar uma casca de banana no seu caminho, ela não dispensa, né? Infelizmente, ainda tem essas pessoas e que a pessoa só se reverte se ela se aproximar do Evangelho, né? De Deus, de Cristo, né? Porque ele disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pode lutar do jeito que você quiser. Se você não trilhar por o sentimento de partilha, de perdão, né? É muito difícil perdoar. Sim. Mas, se você quiser... É possível, né? Nós vamos finalizar esse episódio maravilhoso, o primeiro de muitos. Eu quero combinar aqui com vocês uma coisa. Cada um de nós vai fazer uma pergunta ao Dr. João e o Dr. João vai fazer uma pergunta para cada um de nós. Por favor, Felipe. Se bem, vamos botar o Alan, né? A gente começou aqui, né? Sheldon, ele inclusive foi pai agora recentemente. Se você perguntar aí sobre a experiência de pai, pode perguntar de negócio, aí fica totalmente à vontade. É com você, Alan. Pois é, seu João, já que você citou que teve 4 filhas, né? Eu tive meu primeiro filho agora, foi um homem. O senhor sente alguma como você não se incomoda de fazer perguntas indiscretas? Não, né? mas de jeito nenhum. Você sente algum pesar, alguma pena assim de não ter tido um filho homem? Olha, é o seguinte, eu tenho 4 filhos. Eu gostaria, para ser sincero, o homem da minha idade, ele não falta mais com a sinceridade, porque às vezes a gente falta com a sinceridade, porque aquelas têm a insinceridade que não prejudica ninguém, claro, não é pecado, né? Claro. Eu gostaria de ter tido o filho homem, mas se por um lado eu não tive nenhum das minhas filhas, nem
nós não prosseguimos, porque a minha mulher ligou as trompas em comum acordo comigo na quarta filha, que é a Lília, que é advogada. Eu gostaria de ter tido um filho homem, mas não tendo. E todas as minhas filhas, em nome de 4, quando eu olho, eu não concebo ver a Larissa, ou a Lorena, ou a Lenice, ou a Lília, como sendo homem, né? Eu só me concebo se eu tivesse um 5º filho. Sim. E fosse homem, porque na realidade existe uma identificação na continuidade, mas eu gostaria de ter tido. Você é frustrado? Não. Porque nas minhas filhas eu tenho todo o estuário para o amor. Bacana. E os genros ali também? Não, os genros... Né? Os genros... E é legal a sua franqueza, porque assim, mesmo, ele poderia dizer aquele discurso romântico, né? Não, mas os meus genros, né? E tal, mas quando todos os meus genros, eles sabem que... E aprendi isso com o meu pai, que o genro bom é o que faz a sua filha feliz. Sim. Né? Não adianta você gostar do genro e ele tem 2 mulheres, sua filha vive lá na depressão, recolhida no quarto e chorando. Sim. Então, os meus genros todos são muito bons genros, muito bons maridos, bons pais e excelentes genros. Aproveita e mande um oi para cada um deles aí. Então, aqui lá vai, vou procurar aqui a ordem, né? Não tem nada a ver com ser mais especial. Eu vou de... A ordem alfabética, então. Pois é. Não, vou começar da primogênita até a caçula. O Marcelo, que é aniversário anteontem. Olha aí, meu xará aí, quase de aniversário. Inclusive, eu estou completando 1 ano hoje, viu, doutor? Meus parabéns. Cadê a champanhe? A gente vai já descer ali. Eu lamento, mas tá vendo ali que a minha mulher deve estar lá doida, porque chegar que ela quer almoçar e dormir. Sim. Então, voltando ao genro. O doutor Marcelo é médico, endocrinologista, que é casado com a Larissa, tem 3 filhos. A Lara, que faz medicina, o João Luiz, que é aniversário também esse mês, faz direito, e o Enzo, que é meu afilhado. Um beijo para o genro e um abraço para o Marcelo. Depois o Guarani, que é neto, esse nome Guarani é por causa do doutor Guarani, que é o avô dele, não é por causa do time, casado com a Lorena, que é pai do João Paulo, que mora em São Paulo fazendo direito, do Davi, que faz medicina, e do meu afilhado, o Matheus, que o Matheus, eu digo para ele que ele é um afilhado diferente, porque foi ele que me escolheu para ser padrinho. Os outros afilhados, os pais, né, nos convidaram, né? Mas ele não, quando ele teve consciência que tinha que se crismar, ele escolheu para ser padrinho o avô, né? Aí o Guarani, o terceiro... o Zé Maria, né? Zé Maria Bezerra, que é cardiologista também, hemodinamicista, é o pai do João Vitor, que faz medicina na UES, e pai do Zé Arthur, que é esse que eu disse, né? Falei nele, que ele falando sobre ele, que ele não quisesse fazer medicina, fizesse aquilo que gostava, que não vá pensar que medicina lhe faz feliz. Se você gostar, eu que gosto, não digo uma coisa, não tem coisa melhor no mundo que ser médico. Né? Por quê? Porque você tem a oportunidade de fazer o bem, muito... Até uma pessoa chega, está numa ansiedade. Sim. E não consegue dormir. Prescrever, digamos, um Vale para aquela pessoa, um Rivotril, uma coisa, sim, aquilo já deixa... Você está contribuindo para aquela pessoa harmonizar sua alma, seu espírito. Verdade. E o Ronaldo, que é ortopedista, casado com a Lília, o Zé Maria, casado com a Lenice. A Lília, que tem o João Evangelista, porque a Lília separou, e depois que separou, ela casou com o Ronaldo, que é o seu atual marido. E tem lá o João Evangelista, que faz medicina, o irmão dele, que também faz medicina, o Regis, que é o nome do pai, que infelizmente faleceu na Covid, e tem a Bia, que é muito inteligente, que já é filha do Ronaldo com a Lília. E o Ronaldinho, né?
que é um matemático puro, viu? Ele Bacana. participou de várias Olimpíadas? gicanas, até acho que é a Olimpíada. Fantástico. Então, essa é a configuração da minha família. Bem, amigos, a escalação tá completa aí da família. Fantástico. Doutor João, a minha pergunta é... Eu quero que você fale e faça a mesma coisa aí com as suas filhas também, a sua esposa. Eu quero que você fale o que representa, tá? A sua esposa na sua vida, né? E como é que você fez para estar entregando tanto amor. Eu acredito também, obviamente, que ela também, né? Foi ali a junção disso tudo, né? É o seguinte, eu sempre digo que na natureza, como na obra física, quando o engenheiro faz, digamos, um prédio de 30 andares, ele não escolhe o tijolo para ir para o alicerce nem para a cuminheira, né? Quer dizer, a natureza se encarrega aleatoriamente de fazer isso. É como o casamento da gente, né? Eu não tinha assim, pretensões de vou me casar com a fulana, mas encontrei a Célia na universidade, que a gente namorou e nos casamos, construímos uma família e, sem dúvida, a esposa é uma guardiã, né, da família e, principalmente, a qualidade mais importante de uma mulher é a honestidade, né? Porque quando você é casado com uma mulher honesta, você tem a segurança que você pode estar de madrugada trabalhando, como eu fiz muito tempo, ou chegando fora de hora, e tá, será que a minha mulher está sendo leal a mim? Então, a mulher, ela é uma mulher honesta, ela ajuda muito o marido, sem ela fazer nada, ela já ajuda. Ela traz paz, ela traz segurança, né? Sim, muito bom. E as suas filhas? Todas elas, eu faço a questão de Larissa, Lorena, Lenice e Lília. São coisas maravilhosas, sem elas talvez a vida não tivesse o sabor que tem, a despeito de momentos ruins na vida, desagradáveis. Mas elas justificam o meu trabalho, o meu sonho, né? Da minha vida é ela, né? Se eu tirasse a minha família, para que viver e trabalhar? Não, ter essa proposta, ter uma família muito estruturada, que isso não é outra coisa senão a bênção de Deus. Amém. A mim que não mereço. Amém. Felipe, por favor. Para a gente finalizar, o doutor João tem que almoçar, né, doutor? Tá? Na verdade, não é uma pergunta, é um conselho que o senhor, como empreendedor, com muita experiência, o conselho que você dá aqui para a gente, nós que estamos começando aqui, bom. Nós que somos jovens empreendedores, e para quem está assistindo aqui também, exatamente. Qual o conselho que você dá para a gente? Assim, que você resumir, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo. Se eu tivesse que dar um conselho, eu diria... Eu vou falar um pouco na experiência do Silvio Santos, né? O Silvio Santos vendia canetinha na barca do Rio para Niterói. Não sei se vocês conhecem as barcas, né? O Niterói é dividido do Rio de Janeiro pela Baía de Guanabara, que é uns 3 quilômetros. E ele disse uma coisa, que na vida o sucesso dele, né? Nós somos culturalmente educados para ter sucesso. E nós temos uma intuição de sucesso. Mas o sucesso tem... A maior parte do sucesso é suor. Né? Depois do suor, tem a sorte. Né? Agora, a sorte só existe sorte para quem concorre, né? Sim. Então, não tem sorte. O cara que não compra um bilhete nunca vai ter sorte. Sim, né? Sim. Então, é sorte, é suor, um pouco de sorte, e aí vem o ingrediente. Que o suor, sem a inteligência, ele não progride tanto, né? Então, o trabalho com a inteligência, porque o trabalho por si só, ele gera riqueza, né? O trabalho é dinheiro, né? É sangue. Mas eu diria que a pessoa tem que ousar nos limites, sem se comprometer. Eu digo sempre às pessoas, eu vivo bem, vivo. Mas eu quer ver como o João Evangelista deixar de viver bem? Eu comprasse
um iate, botasse ali no Camusim, e quando fosse quinta-feira eu levasse daqui não sei quantas pessoas para irem tomar cerveja. Cerveja não entra nessas embarcações caras, né? Os uísques mais caros, Romani Conté, que é um vinho que em média R$ 20.000 uma garrafa, né? Então eu vivo bem porque eu vivo dentro do meu limite, como eu já vivi em outros limites, né? Sim. Eu já tive todos os limites de um filho de um sertanejo, né? Eu não tinha o que os meus netos têm agora e vocês que são outra geração. Então eu acho que a pessoa, o projeto de vida é antes de tudo ter compromisso com a verdade, né? Com a seriedade, né? Ter credibilidade. É mais fácil, é mais difícil fazer credibilidade do que fazer dinheiro. Sensacional. Esse foi mais um episódio aqui do Boxcast. Realmente foi muito bom. Nos surpreendeu aqui muito entender a história do Dr. João Evangelista. Receber esse cara fantástico que foi aqui o responsável por essa negociação. E logo, logo esse episódio vai estar na íntegra, tá? Mas a gente já vai adiantar ali os principais cortes. Inclusive você já está escalado aí para fazer a minutagem com a gente, viu? Escolher ali os minutos, tá bom? Faço questão. Alan Sheldon, finaliza também aí, né? Você também que aí tá como terceiro host hoje, viu? Eu sou o quarto árbitro. Sou o terceiro árbitro aqui, o bandeirinha aqui. Exatamente. Sou o bandeirinha aqui hoje. Doutor João, mais uma vez, muito obrigado, viu? E volte mais vezes, por favor. Obrigado. Outra oportunidade, se assim interessarem a vocês, Claro. eu poderei vir falar aqui um pouco. Com certeza. Você aceita água, mais um expresso? Não, só água. Água.